Você já sentiu o gosto amargo da injustiça? Aquele momento exato em que seu trabalho é roubado na sua frente e todos aplaudem o ladrão? Eu senti, na pele. Meu nome é Daniela Reis, cresci na Cidade de Deus e quando finalmente conquistei meu lugar numa empresa de tecnologia, um homem de terno caro roubou minha criação e me descartou como lixo. Aquela favelada tem talento, mas não pode ser o rosto da empresa, ele disse. E todos riram. Todos riram. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim para sempre. Mas o que eles não sabiam, o que nunca imaginaram, é que quando você cresce lutando para sobreviver na periferia, aprende que sua maior arma é ser subestimada. Transformei minha humilhação em plano, minha dor em estratégia, minha invisibilidade em poder. Durante meses, voltei como faxineira para os mesmos corredores onde fui humilhada. Invisível, paciente, calculista. Esta não é só uma história de vingança. É um manifesto sobre poder e justiça na era digital. É sobre como o sistema que nos quebra pode ser hackeado de dentro para fora. E mais importante, é sobre a sabedoria brutal que descobri. Não basta destruir seus opressores. Você precisa transformar o sistema que os criou, ou estará condenada a se tornar exatamente como eles. O rosto de Eduardo ficou branco como papel quando seu computador começou a fazer aquele barulho irritante de coisa quebrada. Na telona enorme atrás dele, que todos os 200 investidores na sala podiam ver, meu programa tomou conta de tudo, trocando a apresentação dele por uma gravação que ele jamais imaginaria que existia. Como vocês podem ver, criamos um programa revolucionário que... A voz dele sumiu quando o vídeo começou a mostrar ele mesmo, na sala de reuniões 6 meses atrás, dizendo: aquela favelada tem talento, mas não podemos deixar alguém como ela ser o rosto da empresa. Vamos usar o trabalho dela e demiti-la. Da última fileira, observei enquanto ele procurava desesperadamente quem estava fazendo aquilo. Nossos olhares se cruzaram quando me levantei calmamente, o uniforme azul de faxineira substituído por um blazer bem arrumado. Sorri e pisquei antes de apertar o último botão no meu celular, mandando para os jornalistas todos os e-mails que provavam que o revolucionário programa era criação minha. Porque tem uma coisa que esses meninos ricos de empresas de tecnologia nunca entendem. Quando você cresce na periferia, aprende que as pessoas mais perigosas não são as que aparecem nas notícias, são as invisíveis que ninguém vê chegar. Meu nome é Daniela Reis, tenho 28 anos e nasci na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Cresci consertando computadores velhos que meu pai, zelador de um prédio comercial, trazia para casa. Aos 15 anos, já mexia com computadores melhor que a maioria dos formados em faculdade. Consegui bolsa de estudos na PUC-Rio, onde fui a única mulher negra da turma, e com certeza a única que pegava 3 ônibus para chegar na faculdade. Minha grande chance veio quando fui escolhida para o programa de novos talentos da empresa mais badalada do Brasil. Diziam que davam oportunidades iguais para todos. Os donos adoravam aparecer em revistas falando sobre inclusão. Mas a realidade era bem diferente. Desde o primeiro dia, percebi os olhares. Você é da equipe de limpeza? Perguntou um rapaz quando entrei na sala dos computadores. Quando Eduardo Mendes, o diretor de tecnologia de 32 anos, filho de banqueiro e cara bonita da empresa, me apresentou como nova funcionária da área de computação, as sobrancelhas se levantaram. Acho que temos uma cotista aqui, sussurrou alguém, alto o suficiente para eu ouvir. Por 6 meses trabalhei o dobro. Chegava 2 horas antes, saía 4 depois. Enquanto os outros funcionários falavam de restaurantes caros e viagens para fora do país, eu devorava artigos técnicos e melhorava minhas habilidades. Foi quando tive a ideia para um programa de computador que descobria padrões de compra invisíveis para tecnologias comuns. Apresentei a ideia para Eduardo numa sexta-feira. Interessante, disse ele, sem muito entusiasmo. Deixe o trabalho no sistema, vou dar uma olhada. Na segunda seguinte, estava tudo diferente. Eduardo convocou uma reunião geral e anunciou uma grande descoberta que ele teria feito durante o fim de semana. Meu programa, com pequenas mudanças, foi apresentado como criação dele. Isso vai revolucionar nosso produto e atrair milhões em investimentos, disse ele, enquanto todos aplaudiam. Levantei a mão.
Eduardo, isso é exatamente o que apresentei para você na sexta. O silêncio tomou conta da sala. Eduardo riu, como se eu tivesse contado uma piada sem graça. Dani, sua ideia era interessante, mas muito básica. O que estou apresentando é algo completamente diferente, muito mais avançado. Olhei para os rostos ao redor. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. Outros sorriram com desdém. Ninguém falou nada. Naquela tarde, o pessoal do RH me chamou. Uma mulher de expressão ensaiada explicou que a empresa estava se reorganizando. Infelizmente, sua posição foi cortada, disse ela, empurrando um papel para eu assinar. Precisamos que assine aqui, abrindo mão de qualquer direito sobre trabalhos que você desenvolveu enquanto estava na empresa. Quando me recusei, ela suspirou. Daniela, seja razoável. Sem uma carta de recomendação nossa, qual empresa de tecnologia vai contratar alguém como você? Foi a palavra alguém quebrou algo dentro de mim. Alguém como eu, a favelada, a cotista, a que não pertencia àquele mundo. Ao sair do prédio, escutei risadas na sala de reuniões. A porta estava meio aberta. Ela realmente achou que ia levar o crédito? A voz era de Eduardo. Aquela favelada tem talento, mas não podemos deixar alguém como ela ser o rosto da empresa. Vamos usar o trabalho dela e demiti-la. Senti o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem. Meu acesso ao sistema da empresa tinha sido desativado. Tudo que criei, todo o meu trabalho, agora pertencia a eles. Enquanto esperava o ônibus na chuva, uma lágrima se misturou às gotas que escorriam pelo meu rosto. Não era de tristeza. Era de pura, cristalina e calculada raiva. Passei a semana seguinte trancada no meu quarto, no pequeno apartamento que dividia com minha prima no Complexo do Alemão. Não atendia ligações, mal comia. Minha prima, preocupada, chegou a chamar nossa tia, com medo que eu fizesse algo contra mim mesma. Mas o que acontecia dentro da minha cabeça era bem diferente. Não estava deprimida, estava calculando. Cada parte do meu cérebro trabalhava a todo vapor, pensando em opções, traçando caminhos, calculando possibilidades. No 8º dia, levantei-me, tomei um banho demorado e olhei para meu reflexo no espelho embaçado. Meu cabelo crespo natural, que eu sempre prendia para parecer profissional, segundo os padrões deles, estava solto, formando um halo ao redor do meu rosto. Eles não me enxergam, disse para minha imagem. Então vou me tornar invisível de propósito. Naquela tarde, raspei as laterais do cabelo, deixando apenas o topo volumoso, pintado com mechas roxas, um visual que me faria ser notada em qualquer empresa, mas que seria perfeitamente comum nas ruas da Cidade de Deus. Troquei meus óculos discretos por um modelo redondo de armação grossa. Coloquei um piercing no nariz. A mudança externa era apenas o começo. Criei uma rotina rigorosa. Acordar às 5 da manhã, correr por 1 hora, estudar novas tendências de tecnologia até meio-dia, praticar como falar com as pessoas para conseguir informações à tarde e aprender sobre segurança de computadores à noite. Se eles jogaram com as regras deles, vou criar minhas próprias regras, expliquei para minha prima, que observava preocupada enquanto eu cobria uma parede inteira com papéis cheios de informações sobre a empresa. Consegui emprego como atendente numa cafeteria frequentada por pessoas que trabalham com tecnologia. Ali, enquanto servia cafés caros, escutava conversas sobre tecnologias, falhas nos sistemas, nomes de projetos internos. Ninguém presta atenção em quem serve café. Eu era praticamente invisível. Nas horas vagas, comecei a frequentar encontros de pessoas entusiastas de sistemas e tecnologias. Foi num desses eventos que conheci Marcos, um rapaz que trabalhava testando segurança de empresas. O sistema é sempre mais frágil por dentro, explicou ele, enquanto me ensinava técnicas para conseguir informações das pessoas. A tecnologia é só uma porta, as pessoas são as chaves. 3 meses depois de ser demitida, uma nova Daniela surgiu. Não era mais a moça tímida tentando se encaixar num mundo que a rejeitava. Era uma estrategista calculista, com conhecimentos que iam muito além do que qualquer curso formal poderia ensinar. Num domingo de chuva, enquanto observava o prédio da empresa do outro lado da rua, tive minha grande ideia. Não queria apenas vingança. Queria justiça. Não apenas para mim, mas para todos os invisíveis cujas ideias, trabalho e talento eram roubados por aqueles que nasceram com o privilégio de serem vistos.
O código é justo, murmurei para mim mesma, uma frase que se tornaria meu lema. No final, tudo se resume a sim ou não, certo ou errado, justo ou injusto. Naquela noite, enviei um único e-mail para um endereço que havia criado. O destinatário, eu mesma. O assunto, Operação Código de Conduta. Anexo, um plano detalhado de como eu iria entrar na empresa que havia me roubado e expor a verdade, passo a passo. Chamei meu plano de cavalo de Troia ao contrário. Em vez de entrar escondida em algo visível, eu entraria visivelmente em algo escondido. A beleza estava na simplicidade. Usaria a mesma arrogância e preconceito que me prejudicaram como ferramentas para minha infiltração. Primeiro passo, conseguir acesso físico ao prédio. A empresa, como a maioria das empresas modernas, contratava serviços de limpeza de fora. Através de contatos na comunidade, descobri que a Limpijá era a empresa responsável. Usando documentos adaptados e referências criadas por Marcos, consegui uma entrevista e fui contratada como faxineira noturna. Você está louca? Perguntou minha prima quando me viu experimentando o uniforme azul. Estudou tanto para virar faxineira na empresa que te demitiu? Não estou virando faxineira, corrigi. Estou me tornando invisível. Sabe quem tem acesso a todas as salas, inclusive onde ficam os computadores principais? Quem pode ficar sozinha em qualquer lugar sem levantar suspeitas? A faxineira. Segunda etapa. Criar uma identidade online impecável. Inventei Lúcia Mendonça, uma especialista em computação brasileira vivendo em Portugal, com um impressionante histórico em inteligência artificial. Criei contas em todas as redes sociais, publiquei artigos técnicos em sites respeitados que eu realmente escrevi, participei de fóruns, construí uma presença na internet consistente. O segredo não é criar uma pessoa falsa, explicou Marcos enquanto me ajudava. É criar alguém tão real que ninguém questionaria sua existência. Ao mesmo tempo, desenvolvi uma versão melhorada do meu programa original. Se Eduardo havia roubado algo bom, mostraria a ele o que havia perdido ao me descartar. Algo revolucionário. O plano tinha 3 fases principais. Fase 1. Infiltração e coleta. Como faxineira noturna, instalaria discretamente pequenos aparelhos de escuta nas salas principais e um dispositivo quase indetectável nos computadores principais que me daria acesso remoto. Durante semanas, coletaria provas do roubo da minha ideia e de outras práticas desonestas. Fase 2. A isca. Como Lúcia Mendonça, entraria em contato com Eduardo pelo LinkedIn, mencionando uma solução para o exato problema que eu sabia, pela espionagem, que eles estavam enfrentando com o meu programa. Conhecendo o ego de Eduardo, ele morderia a isca, especialmente vindo de uma mulher portuguesa, branca, do tipo certo, para representar a empresa. Fase 3. O golpe final. Na apresentação final para os investidores, quando Eduardo tentasse demonstrar a evolução do programa, agora com minhas melhorias secretamente adicionadas, eu ativaria comandos escondidos que revelariam a verdade. Não seria apenas um ataque ao sistema. Seria uma exposição pública da hipocrisia da empresa que se dizia diversa enquanto explorava e descartava talentos como eu. A beleza está no momento certo, expliquei para Marcos em nosso esconderijo improvisado. Quando o programa falhar, será exatamente no momento em que Eduardo estiver se gabando de sua genialidade. A queda será proporcional à altura do pedestal. A ironia perfeita. Usaria o próprio programa que ele roubou de mim contra ele, pois quem melhor para explorar suas falhas do que sua verdadeira criadora? Em minha parede, agora coberta de diagramas e cronogramas, adicionei uma contagem regressiva. 6 meses. Era o tempo que eu tinha calculado para executar cada fase cuidadosamente, sem deixar rastros. 6 meses para transformar a invisibilidade forçada em minha maior arma. A tecnologia deveria dar oportunidades iguais para todos, murmurei, ajustando o último diagrama. Vamos ver se consigo consertar algumas partes desse sistema quebrado. Contudo, à noite, sozinha com meus pensamentos, uma dúvida persistia. Depois que tudo acabasse, depois que a justiça fosse feita, quem eu seria? A moça talentosa do computador? A faxineira invisível? A vingadora?
Ou algo completamente novo, ainda a ser definido? O primeiro obstáculo surgiu quando menos esperava. 2 semanas depois de começar como faxineira, estava limpando a sala de reuniões quando a porta se abriu. Era Pedro, um dos poucos funcionários que haviam sido gentis comigo durante meu tempo na empresa. "Oi, você é nova aqui, não é?" perguntou ele, pegando um computador esquecido. Então franziu a testa. "Espera, Daniela, é você?" Meu coração disparou. O cabelo diferente, os óculos novos e o uniforme deveriam ter sido disfarce suficiente, mas Pedro sempre foi observador. "Acho que está me confundindo com outra pessoa", respondi, baixando o olhar e intensificando meu sotaque do complexo do alemão, que eu costumava amenizar no ambiente de trabalho. "Meu nome é Joana." Pedro pareceu confuso, mas fez que sim com a cabeça. "Desculpe, você se parece muito com uma colega que trabalhou aqui." Nos dias seguintes, notei Pedro me observando. Ele não parecia convencido. Precisei mudar minha rotina, evitando limpar perto dele. Um obstáculo inesperado. O segundo desafio foi muito mais perigoso. A segurança da empresa contratou uma nova equipe de proteção dos computadores após um ataque a uma empresa concorrente. Instalaram sistemas avançados para detectar invasões, exatamente quando eu planejava colocar meu dispositivo nos computadores principais. "Isso complica tudo", admitiu Marcos, quando nos encontramos em um bar barulhento onde ninguém prestaria atenção em nossa conversa. "O aparelho que planejamos usar agora será descoberto em minutos." Precisei recorrer ao plano B. Em vez de atacar diretamente os computadores, exploraria a maior fraqueza de qualquer sistema: as pessoas. Durante semanas, como faxineira invisível, observei padrões. Quem deixava senhas anotadas, quem nunca bloqueava o computador ao sair, quem tinha acesso especial. Descobri que Camila, a assistente administrativa, mantinha um documento com todas as senhas importantes num arquivo chamado Receitas de Família no seu computador. Um erro clássico de segurança. Numa noite, quando todos já haviam saído, acidentalmente derramei café no teclado dela. Na manhã seguinte, quando o técnico veio substituí-lo, eu já tinha plantado a ideia na cabeça de Camila de que precisava das receitas urgentemente para um almoço de família. "Só preciso acessar aquele arquivo", insistiu ela ao técnico. "Pode recuperar para mim enquanto conserta?" Ele, entediado e querendo terminar logo o serviço, acessou o computador com suas credenciais de administrador, me dando a chance de ver algo muito mais valioso que qualquer dispositivo poderia conseguir. O terceiro obstáculo foi interno e inesperado. Descobri que estava desenvolvendo sentimentos contraditórios sobre meu plano. Principalmente após conhecer Luísa, a nova funcionária contratada para diversificar o time, outra mulher negra, visivelmente desconfortável com o ambiente, exatamente como eu havia sido. Certa tarde, encontrei-a chorando no banheiro após uma reunião. "Eles nem disfarçam", soluçou ela para uma colega, sem notar minha presença na cabine ao lado. "O Eduardo disse que meu trabalho era surpreendentemente bom para alguém com meu background." A raiva que senti não foi por mim, mas por ela. Percebi que minha vingança pessoal poderia causar danos a inocentes. Se a empresa quebrasse, pessoas como Luísa seriam as primeiras a sofrer as consequências. Em nosso próximo encontro, compartilhei minhas dúvidas com Marcos. O objetivo não deveria ser apenas destruir, refleti. Deveria ser reconstruir algo melhor. "Então adapte o plano", sugeriu ele. "A melhor vingança nem sempre é a mais explosiva, mas a que causa a mudança mais profunda." Passei noites redesenhando minha estratégia. Em vez de simplesmente expor Eduardo, eu revelaria todo o sistema de discriminação e roubo de ideias na empresa. Não apenas para destruir carreiras, mas para forçar uma transformação. Foi quando tomei a decisão mais arriscada: incluir Luísa no plano. Não revelando minha identidade completa, mas dando-lhe dicas sobre como proteger seu trabalho e documentar tudo. "Sempre mantenha cópias do seu trabalho fora da empresa", sugeri casualmente enquanto limpava sua mesa, fingindo ser apenas uma faxineira amigável. "Nunca se sabe quando você vai precisar provar que algo é seu." Ela olhou para mim, surpresa pela sugestão específica vinda de uma faxineira. Por um momento, temi ter me exposto demais. "Você entende de computador?" perguntou ela, curiosa. "Aprendi um pouco com meu primo", respondi vagamente.
Sempre me interessei por tecnologia. Talvez você devesse tentar uma vaga aqui, sugeriu ela gentilmente. O conselho irônico quase me fez rir. Em vez disso, apenas sorri. Quem sabe um dia. Por enquanto, estou exatamente onde preciso estar. Naquela noite, atualizei o cronograma na minha parede. Faltavam apenas 6 semanas para a grande apresentação aos investidores. 6 semanas para decidir que tipo de justiça eu realmente buscava e que tipo de pessoa eu queria ser quando tudo acabasse. A execução começou sutilmente, como os melhores planos, imperceptível para pessoas comuns, mas transformadora para todo o sistema. Primeira etapa. Como Lúcia Mendonça, enviei um e-mail para Eduardo sobre um artigo que publiquei sobre melhorias em programas de inteligência artificial. Anexei um link para um trabalho legítimo que escrevi, mas incluí uma isca invisível. O link registraria quando e quantas vezes ele o acessou. Em menos de 1 hora, meu rastreador mostrou 5 acessos e um download. Eduardo mordeu a isca mais rápido do que eu esperava. 2 dias depois, recebi uma mensagem dele no LinkedIn. Impressionante trabalho, Lúcia. Estamos desenvolvendo algo semelhante na empresa. Talvez possamos conversar? Concordei com uma videochamada, preparando cuidadosamente meu cenário. Um apartamento elegante. Na verdade, um lugar alugado por um dia. Cabelo alisado, óculos grossos, sotaque português cuidadosamente ensaiado após semanas de prática. Estou pensando em voltar ao Brasil, expliquei durante nossa conversa. Lisboa é linda, mas sinto falta do dinamismo das empresas brasileiras. Eduardo, previsível em seu comportamento, ofereceu-me imediatamente um trabalho temporário à distância, exatamente como planejei. Ele queria minhas ideias sem se comprometer com uma contratação formal, especialmente de alguém que poderia questionar sua suposta genialidade. Enviarei alguns contratos e podemos começar na próxima semana, propôs ele claramente animado. A segunda fase envolveu Luísa. Durante nossas pequenas conversas enquanto eu limpava sua área, sutilmente orientei-a sobre como documentar reuniões e ideias. Minha prima trabalha com tecnologia, comentei um dia. Ela sempre grava as reuniões importantes no celular só para ter uma referência depois. Diz que salvou o emprego dela várias vezes. Na semana seguinte, notei um pequeno gravador discreto na bolsa de Luísa. Semente plantada. Enquanto isso, como consultora fantasma, enviei para Eduardo uma versão aprimorada do programa. Na verdade, uma evolução legítima do meu trabalho original, mas com um componente oculto que se ativaria apenas durante a apresentação para investidores. Isso é brilhante, respondeu Eduardo após testar o programa. Exatamente o que precisávamos para a apresentação final. O que ele não percebeu: o programa incluía uma função que identificaria automaticamente quando estivesse sendo usado em uma apresentação, buscando palavras-chave como revolucionário, inovação e liderança nos slides. Quando detectadas junto com o nome de Eduardo, iniciaria uma sequência que abriria caminho para meu controle remoto completo. A terceira fase foi a mais arriscada. 1 semana antes da grande apresentação, precisei acessar fisicamente o computador de Eduardo para instalar um componente final. Como faxineira, esperei até que todos saíssem após uma festa de aniversário no escritório. Preciso limpar todas as salas hoje, expliquei ao segurança. Derramaram champanhe em vários lugares. Ele apenas fez que sim com a cabeça, mal olhando para mim. A invisibilidade funcionando a meu favor. No escritório de Eduardo, encontrei seu computador na gaveta, não bloqueado. Arrogância típica. Inseri um pequeno pendrive por exatos 47 segundos, tempo suficiente para o programa se instalar silenciosamente. Agora eu tinha acesso a seu e-mail, histórico e, mais importante, a todos os arquivos do projeto que ele havia roubado de mim. No dia da apresentação aos investidores, cheguei cedo, com meu uniforme de faxineira. Enquanto limpava o auditório, instalei discretamente uma pequena câmera desenvolvida por Marcos, apontada para o palco. Queria documentar cada momento do que estava por vir. Troquei de roupa no banheiro. O uniforme azul dando lugar a um blazer profissional, cabelo preso em um coque elegante, maquiagem sutil. Ninguém reconheceria a faxineira invisível na mulher confiante que tomou um lugar na última fileira. Eduardo subiu ao palco,
impecável em seu terno italiano, exalando a confiança de quem nunca precisou duvidar de seu lugar no mundo. Hoje apresentamos algo que mudará o futuro da análise de dados, começou ele, enquanto os slides apareciam na enorme tela. Um programa revolucionário, desenvolvido por nossa equipe de elite. Foi quando o primeiro comando ativou. Discretamente, sem alarde, o sistema começou a ficar lento. Nada dramático ainda. Apenas pequenas travadas enquanto Eduardo falava, suficiente para deixá-lo ligeiramente desconfortável. Como vocês podem ver, continuou ele, apontando para gráficos impressionantes. Conseguimos uma precisão de 87% maior que qualquer concorrente, uma grande inovação para o mercado de tecnologia. Ativou o segundo comando. As luzes do auditório piscaram brevemente, resultado de uma sobrecarga controlada que programei no sistema elétrico. Nada perigoso, apenas o suficiente para aumentar a tensão. Eduardo começou a suar. Perdoem o problema técnico. Como dizia, nossa liderança nesse setor é incontestável. Foi quando ativou o comando final. O computador de Eduardo emitiu aquele apito estridente de falha. Na tela gigante atrás dele, os slides deram lugar a algo completamente diferente. Um vídeo. Eduardo na sala de reuniões, 6 meses antes. Aquela favelada tem talento, mas não podemos deixar alguém como ela ser o rosto da empresa. Vamos usar o trabalho dela e demiti-la. O auditório ficou em silêncio absoluto. Eduardo paralisou, olhando horrorizado para a tela, então para seu computador, tentando desesperadamente interromper a reprodução. O vídeo continuou, mostrando várias reuniões onde ele claramente se apropriava de ideias de funcionários diversos, não apenas as minhas, e menosprezava talentos baseado em origem, gênero e raça. A cereja do bolo, e-mails trocados com investidores onde ele admitia que o compromisso com diversidade era apenas uma estratégia de marketing, sem intenção real de inclusão. Enquanto a confusão se instalava, levantei-me calmamente. Alguns jornalistas presentes já estavam ao telefone, reportando o acontecimento em tempo real. Executivos tentavam conter os danos, pedindo que todos se retirassem. Foi quando Eduardo me viu e, de alguma forma, mesmo com meu visual totalmente diferente, reconheceu-me. Nossos olhares se cruzaram através do auditório agitado. Sorri e dei uma piscadela discreta antes de apertar o botão final no meu celular, enviando para todos os presentes, imprensa e diretores, um arquivo detalhado, provando que o programa revolucionário era minha criação, junto com toda a documentação de discriminação sistemática na empresa. Enquanto saía calmamente pela porta dos fundos, ouvi a voz trêmula de Eduardo no microfone. Houve um mal-entendido. Posso explicar. Mas algumas coisas, uma vez expostas à luz da verdade, não podem mais ser explicadas. A confusão se espalhou como fogo no mato, exatamente como eu tinha planejado. Na manhã seguinte, todo mundo só falava disso nas redes sociais e na internet. Os jornais e revistas publicaram reportagens grandes falando sobre a maior fraude de uma empresa de tecnologia brasileira. Meu nome, meu verdadeiro nome, aparecia em todo lugar. Daniela Reis, a jovem talentosa que desmascarou os mentirosos, dizia a manchete da maior revista de tecnologia do país com uma foto minha antiga. Recebi centenas de mensagens, convites para entrevistas na TV, ofertas de trabalho de outras empresas. Parecia que finalmente eu tinha conseguido justiça. Eduardo foi mandado embora na hora. O valor da empresa caiu muito em apenas 3 dias. Os investidores, aqueles que tinham colocado dinheiro na empresa, exigiram que tudo fosse investigado direito. A empresa que vivia se gabando de ser o futuro da tecnologia brasileira, agora lutava só para continuar existindo. Mas enquanto eu observava tudo de longe, sentada num pequeno café na Lapa, senti um peso que não esperava. A vingança tinha um gosto diferente do que eu imaginava. Não era tão doce, era mais amargo. Luísa, a moça que eu tentei proteger, me encontrou naquele café. De algum jeito, ela descobriu a verdade. Então era você o tempo todo, disse ela, sentando-se na minha frente sem pedir licença. A faxineira, a consultora portuguesa, tudo. Não neguei. Não precisava mais de disfarces. Por que você está aqui? Perguntei. Não deveria estar arrumando seu currículo para tirar o nome daquela empresa?
200 funcionários foram demitidos hoje, respondeu ela, direto ao ponto. A maioria era do pessoal de apoio, da publicidade, da limpeza. Os primeiros a cair foram os mais fracos, como sempre. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Na minha obsessão por justiça pessoal, não tinha pensado direito nas ondas que eu criaria, e quem seria levado por elas. Não era isso que eu queria, murmurei. O que a gente quer importa menos que o que realmente acontece no mundo real, respondeu Luísa. Não tinha acusação na voz dela, só constatava um fato. O que você vai fazer agora? Era uma pergunta que eu mesma estava evitando. Por tanto tempo, minha identidade esteve ligada à vingança. Agora que tinha acabado, quem eu era? Nas semanas seguintes, enquanto o escândalo continuava, percebi mudanças em mim. A forma como eu me via, como moça do computador, como vítima, como vingadora, precisava mudar. Recusei todas as ofertas de entrevistas de TV e grandes jornais. Em vez disso, escolhi a dedo alguns canais de tecnologia respeitados para contar minha história completa. Quando me tornei uma espécie de heroína no mundo da tecnologia, usei essa fama inesperada de um jeito que ninguém esperava. Quero fazer um acordo, disse durante uma entrevista que viralizou. Se sua empresa contratar pelo menos 2 funcionários demitidos da antiga empresa onde trabalhei, darei uma consultoria gratuita sobre segurança de sistemas para vocês. Meu celular não parou de tocar. CEOs, diretores e donos de empresas de tecnologia de todo o Brasil queriam a hacker ética trabalhando para eles, mesmo que por um dia. O que você está fazendo? Perguntou Marcos quando viu minha agenda lotada de reuniões. Estou transformando minha fama em oportunidades, não para mim, mas para as 200 pessoas que perderam seus empregos, respondi. Tenho uma lista com o nome e especialidade de cada um. Em menos de um mês, consegui novas vagas para mais de metade dos funcionários demitidos. Algumas empresas até criaram programas especiais para talentos vindos de comunidades pobres, inspiradas na minha história. Quanto à antiga empresa, marquei uma reunião com o novo diretor. Ele parecia nervoso quando entrei em sua sala, provavelmente esperando mais um ataque. Não vim derrubar o que sobrou da empresa, expliquei. Vim oferecer uma parceria. Contrate de volta os funcionários de limpeza, segurança e apoio que foram demitidos e faça um programa real de inclusão. Em troca, falarei publicamente sobre como vocês estão realmente mudando. Ele hesitou, estudando meu rosto. Por que está nos dando esta chance? Porque destruir é fácil. Reconstruir algo melhor é o verdadeiro desafio. Para minha surpresa, ele aceitou a proposta, talvez mais por necessidade de recuperar a imagem da empresa do que por bondade. Mas os motivos importavam menos que os resultados. O preço mais profundo da vingança, porém, foi pessoal. Durante quase um ano, cada pensamento, cada decisão, cada momento da minha vida tinha sido dedicado a destruir Eduardo e expor a empresa. Fiquei obcecada, metódica e, em muitos aspectos, me tornei tão implacável quanto aqueles que eu combatia. Numa noite chuvosa, enquanto arrumava meu apartamento para um novo começo, encontrei os antigos papéis e anotações que cobriam minhas paredes, o mapa da minha obsessão. Percebi que, no processo de me tornar invisível para eles, quase me tornei invisível para mim mesma. Fiquei tão focada na vingança que esqueci quem eu era. Confessei para Marcos, enquanto tomávamos cerveja na laje da minha casa no Complexo do Alemão, observando as luzes da cidade lá embaixo. Mas você pode mudar isso, respondeu ele. Descobriu o erro, agora pode consertar. Olhei para ele, agradecida pela simplicidade da comparação. Era verdade. A vida, assim como os computadores, sempre pode ser reprogramada. 6 meses depois do escândalo, a tecnologia no Brasil tinha mudado um pouco. Não muito, mas o suficiente para ser notado. O caso da empresa virou exemplo em aulas de ética nos negócios. Grandes empresas começaram a criar, ou fingiram criar, regras mais duras contra a discriminação e roubo de ideias. Histórias parecidas com a minha começaram a aparecer em outras empresas. Eu recusei todos os convites para me tornar o rosto do movimento por igualdade nas empresas de tecnologia. Em vez disso, criei o Código Aberto. Não uma empresa, mas um grupo de pessoas que gostam de computador e vêm de comunidades pobres. O grupo oferecia orientação,
treinamento e, principalmente, proteção legal para talentos esquecidos pela sociedade. Não queremos caridade ou favor, expliquei numa reunião com pessoas interessadas em investir no projeto. Queremos que o mérito seja realmente mérito, não vantagem disfarçada. Para minha surpresa, Luísa foi a primeira a se juntar ao grupo. Logo vieram outros, alguns ex-funcionários da empresa, outros de diferentes lugares com histórias parecidas. Até mesmo Pedro, o rapaz que quase me reconheceu quando eu estava disfarçada de faxineira, apareceu oferecendo ajuda. Eduardo, depois de um tempo sumido, reapareceu como orientador de inovação para executivos, vendendo a história de que tinha aprendido com os erros e agora era um aliado. O sistema tem uma capacidade impressionante de recuperar as pessoas parecidas com ele mesmo. Numa tarde ensolarada, recebi um e-mail inesperado. Era dele. Depois de vários parágrafos se justificando, terminava com um pedido de perdão e uma proposta para unir forças para ajudar na inclusão digital. Sorri com ironia. Salvei o e-mail numa pasta chamada Provas Futuras e nunca respondi. Algumas portas é melhor deixar fechadas. E aquele programa de computador que começou toda essa história? Finalmente foi lançado, com meu nome como criadora principal e uma licença que permitia qualquer pessoa usá-lo, desde que mantivesse aberto para todos verem como funcionava. A tecnologia que Eduardo tentou roubar só para ele agora ajudava comunidades inteiras. Num domingo tranquilo, voltei à Cidade de Deus para visitar meus pais. Meu pai, já aposentado do trabalho de zelador, mostrou orgulhoso a sala que transformou numa oficina de conserto de computadores para jovens da comunidade. A vingança valeu a pena? Perguntou ele, enquanto consertávamos juntos um computador velho. Pensei sobre tudo, a dor, a transformação, as consequências esperadas e inesperadas. No final, não foi sobre vingança, respondi. Foi sobre consertar um sistema que não funcionava direito. E conseguiu? Apenas uma pequena parte, admiti. Mas até as grandes mudanças começam com pequenos passos. Naquela noite, sentada na janela do meu antigo quarto, olhando as luzes da favela, cada uma representando uma história, uma luta, uma possibilidade, abri meu computador e comecei a criar algo novo. Não um programa para prever comportamentos ou fazer as coisas mais rápido, mas um sistema para conectar pessoas talentosas que ninguém vê com oportunidades de verdade. Porque a verdadeira revolução da tecnologia não está nos programas que criamos, mas em quem permitimos criá-los. E num mundo onde os computadores controlam tanto das nossas vidas, a pergunta continua: quem escreve as regras que nos controlam? Aqueles que nasceram com mais oportunidades, ou todos nós, com nossas diferentes visões e experiências? Meu nome é Daniela Reis. Trabalho com tecnologia, cresci na favela, uso meus conhecimentos para o bem e agora construo pontes. Meu trabalho não apenas funciona, ele transforma vidas. E isso ninguém mais pode tirar de mim.